Então vamos lá. Como que se aumenta vendas? Existe um caminho que é o tradicional, em que as empresas elas fazem propagandas. E vamos imaginar então esse nosso exemplo, a padaria, e ela começasse então a divulgar no carro de rua, no som de rua, na internet ou nas rádios, fizesse ali a sua propaganda, gastasse ali um dinheiro com outdoor, sei lá, fizesse ali uma promoção ou uma novidade ali, uma guloseima, algo diferente que atraísse clientes. Olha, obviamente, é um processo difícil. Por quê? Porque, naturalmente, existem outras padarias. Possivelmente, aí no seu bairro, tenha mais de uma padaria. Ou na cidade que você mora, tenha mais de uma padaria. Então, quando essa padaria, que precisa vender mais, começar a puxar cliente, a outra padaria, é um concorrente, vai também contra-atacar para segurar o cliente. Ok? É um processo normal, esse tradicional. Por quê? Porque essas empresas, elas estão acostumadas a lidar com um cliente. É o cliente tradicional. Agora, existe uma forma de vender mais. E é exatamente aqui que eu quero chamar a sua atenção. Eu estava dizendo que existe um outro caminho que você pode aumentar as vendas e o seu concorrente não vai nem perceber. Como que você vai fazer isso? É o seguinte, além do cliente tradicional, existe um outro cliente que eu chamo de o maior cliente da cidade, e ele tem em todas as cidades, em todos os estados, inclusive no Brasil, em qualquer lugar, esse cliente está presente. Esse cliente é o setor público. E interessante que as empresas começam a disputar o cliente tradicional entre elas e não se dão conta de que existe um cliente que compra muito, que é o maior comprador da cidade, é o maior comprador do estado, é o maior comprador do país, é o governo. Nesse exemplo da padaria, se você começar a fornecer o lanche, o pão para a prefeitura, você vai aumentar suas vendas significativamente. E você pode também vender para a Câmara Municipal. E você vai aumentar ainda mais as suas vendas. E o seu concorrente possivelmente não vai nem perceber. Eu estou aqui usando o exemplo de uma padaria, mas isso vale para a mecânica, para o supermercado, para a farmácia, para o vendedor de água mineral, para o vendedor de materiais esportivos, vendedor de gás, vendedor de material de escritório, de papelaria, de programas, de tudo. De combustível, locadora de carro, vale para todos esses empreendedores, para todos esses segmentos. E engraçado, até interessante, que as empresas elas precisam vender. Se não venderem o suficiente, vão falir.
E muitas têm falido. E nós precisamos aprender isso. Que é preciso ter um equilíbrio. Nós temos uma quantidade limite para poder vender. Nós não podemos vender menos do que aquilo. É dali para cima. Para cima não tem limite, mas para baixo nós corremos o risco de matar a nossa empresa. Ok? Então, vamos focar no cliente tradicional? Sim, vender para todo mundo, para quem quiser comprar. Mas nós não podemos nos esquecer desse grande comprador, desse baita comprador, que fez, está fazendo e pode fazer a diferença na vida da sua empresa. Principalmente agora, que nós estamos vivendo esse momento de crise, aonde o poder de compra do cidadão tem diminuído, em função até de muitas falências e do aumento do desemprego. Você precisa continuar vivo. Para continuar vivo enquanto empresa, você precisa vender. Esse é o remédio.